Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aqui conosco nesta manhã, nesta noite, de quarta-feira, E a gente vamos meditar aqui um pouquinho, na vida do profeta Moisés, que foi um homem escolhido por Deus. E a Bíblia relata que Moisés foi um homem que passou por uma grande tribulação. Então, no livro de Êxodo, capítulo 1, capítulo 1 em diante, nos diz assim: feche seus olhos e vamos orar. Misericordioso Deus, bondoso eterno Pai, nós te agradecemos nesta noite por estarmos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, te pedimos o batismo do Espírito Santo e que o Senhor ilumine nossa mente, nossos corações para compreender a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que fortalece nossa fé e ajuda-nos, ó Deus, a compreender o tempo em que estamos vivendo e que o Espírito Santo fale conosco a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 1 começa dizendo: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um encontrou sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu dele. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é até mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunta. Ei, moça, não pode escrever na Bíblia, não. Aqui, o papel aqui, escreve aqui. Então, a gente percebe que Moisés era o povo de Israel, o povo de Deus, era um povo que vivia, foi para ali os descendentes de Jacó, os filhos de Jacó, e eles chegaram ali, e eram 70 pessoas, que foram para ali. Mas a Bíblia diz que eles se multiplicaram, eles foram fecundos, aumentaram e multiplicaram grandemente. E a Bíblia diz que o rei da época de José morreu, levantou outro rei. E o rei agora então viu que o povo de Israel era um povo grande, era um povo numeroso. E a Bíblia diz que o rei, ele fez um decreto que deveria matar todas as crianças ali, do povo de Israel. E a Bíblia diz que aquele povo cresceu, aquele povo ficou numeroso, e a Bíblia diz que aquele povo, eles cresceram, E aquele povo cresceu. Pega lá. É lá. Está no copo lá. E aquele povo cresceu e se tornaram ali numeroso. E a Bíblia diz, querido, que aquele povo ali, se multiplicou. E o rei fez o quê? O rei pegou, aquele povo e fez eles mais escravos ainda. E aquele povo foram crescendo, foram se multiplicando.
né? E o rei então lançou um decreto que aquele povo deveria, trabalhar forçado. Só que, irmão, Deus ele já estava vendo, ali a condição daquele povo. E no capítulo 2 diz: foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e quiche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Então a gente percebe que Deus estava vendo a luta daquele povo. Deus estava vendo a tribulação que aquele povo passava. E agora Deus ouviu o clamor, Então a Bíblia diz que Deus agora, por meio de um homem e uma mulher da casa de Levi, eles casaram, tiveram filho, e esse filho era muito bonito. E esse filho, eles conseguiram esconder por 3 meses, e depois de 3 meses, essa criança já não podia ficar em casa, então ela foi levada ali, sua mãe fez uma cesta, colocou a criança dentro, e o menino ficou no rio. E aquele menino ali, ficou passeando. E a Bíblia diz que de repente a filha de Faraó, veio. Eu creio que Deus permitiu que os anjos ali conduzissem ela ali para aquele rio, e lá ela viu um cesto com um bebê chorando e pegou aquele menino. Então aquele menino, a sua irmãzinha chegou e disse: você quer que eu chame uma pessoa para cuidar do bebê? E ela disse sim, e ela foi e rumou o bebê, rumou a própria mãe. A mãe veio, cuidou da criança até crescer. E a Bíblia diz, querido, que ei mocinha, ei, não é para chega de tanta água. Poxa, não é para pegar bastante não. Então, queridos, a gente percebe que então Deus levantou esse homem. E a Bíblia diz que Moisés, ele foi para o Egito. Moisés ficou ali, por um período. Moisés se tornou líder, aprendeu, creio eu, as línguas egípcias, se tornou um grande guerreiro. E a Bíblia diz que agora, querido, Deus então viu a condição que estava aquele povo, E a Bíblia diz no versículo 3: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e sua sarça não se consumia. E então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te entregue para cá e tire a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para ele, Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Verso 9:
pois o clamor dos filhos de Israel chegaram até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Queridos, então Faraó tinha colocado um decreto, e Faraó tinha feito com que o povo de Deus fosse ali um povo, escravo daquela geração, escravo daquela nação. E a Bíblia diz, querido, que Deus chamou Moisés. Moisés, irmão, no início ele recusou. Moisés disse: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não tenho capacidade de falar. E a Bíblia diz que Moisés se tornou um grande líder. E Deus disse: Moisés, vai para o Egito, vai lá tirar o meu povo. E Deus agora concedeu poder para Moisés. Deus disse: Moisés, o que tu tem na mão? Ele disse: um cajado, joga no chão. E quando Moisés jogou o cajado, ele se transformou numa serpente. E a Bíblia diz que depois Moisés, Deus disse: Moisés, pega pela cauda. E Moisés pegou e se tornou a mesma vara, o mesmo cajado. Depois Deus disse: Moisés, pega a sua mão. Moisés pegou e colocou a mão dentro da roupa, e quando ele tirou, a mão estava leprosa. Deus disse: coloca de novo, e quando ele colocou, ela estava normal. Então Deus disse: vai agora e tira meu povo. E Moisés disse: mas Senhor, Deus diz: vai, eu vou mandar seu irmão Arão. Você vai ser como Deus, e Arão vai ser o porta-voz. E eles foram e chegaram ao Deus, irmão, ali no Egito. Então eles disseram ali para Faraó: Faraó, Deus está pedindo que você liberte o povo. Mas ele disse: não, eu não posso libertar o povo, não conheço Deus e nem tampouco vou libertar. Então Deus disse: Faraó disse: então Moisés disse a Faraó: Deus vai enviar então aqui 7 pragas, queridos, e a gente percebe que Deus mandou 9 pragas ali no Egito. A primeira praga foi: as águas se tornaram em sangue. A segunda foi uma praga de rã. A terceira praga de piolho. A quarta praga de mosca. A quinta praga peste nos animais. A sexta praga de úlcera. A sétima praga chuva de pedra. A oitava praga de gafanhoto. A nona praga foi treva. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Queridos, hoje nós, puxando para cá, a gente vê que Moisés foi um homem fiel. Moisés, ele passou por grande luta, ele passou por grandes tribulações, mas Moisés, a Bíblia diz que ele descansou. Se nós formos aqui para o livro de Deuteronômio, capítulo 34, depois que Moisés passou por tudo isso, no versículo 34 diz: então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cimo de Pisa, que estava defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar oriental, o Negueb, a campina no vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a sua descendência, e darei eu, te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irá para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo as palavras do Senhor. E este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não escureceu os olhos, nem lhe abateu o vigor.
Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias. Nas campinas de Moabe então se cumpriu os dias de pranto de luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, com que o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, e Faraó e todos seus oficiais e toda a terra, toda a sua terra, e no tocante todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes terríveis feito que operou Moisés, visto de todo Israel. Então a Bíblia diz, querido, que Moisés ele morreu. Até hoje ninguém sabe onde está a sepultura de Moisés, mas aqui no livro de Judas, Judas, ele escrevendo, ele, no versículo 9, ele diz assim: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário, diz: o Senhor te repreenda. Então, querido, a Bíblia diz que o profeta Judas, ele fala que Miguel, o arcanjo Miguel, ele contendia com o diabo, porque o diabo não queria que Moisés ressuscitasse, mas Moisés ressuscitou, Deus ressuscitou Moisés. Por quê? Porque Moisés foi um homem fiel, foi um homem obediente, foi um homem sincero. E a Bíblia diz que o profeta Judas fala que Miguel contendia com Moisés e sobre o corpo de Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele estava, querido, como é que se diz? Ele morreu na esperança, e Cristo foi e o ressuscitou. E da mesma forma, eu quero aqui ler para você em Mateus capítulo 17, versículo 3, 4 e 5, diz assim: e eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis que vindo das nuvens uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraze. E ele ouviu. Então aqui a gente percebe que na transfiguração de Jesus, Moisés apareceu. Então Moisés está na eternidade, Moisés já está desfrutando das maravilhas. E a Bíblia diz aqui, queridos, que Moisés, ele foi um homem de fé. No livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, fala aqui um pouquinho da vida desse patriarca, fala aqui um pouquinho, no capítulo 11, versículo 23, diz: pela fé Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazer transitório pelo pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza de que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse no primogênito israelita. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra
ser, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Querido, Moisés foi um homem de fé. Moisés foi um homem que foi obediente. Por isso que Moisés hoje já está na eternidade, já está desfrutando. E a Bíblia diz que ele não temeu o decreto do rei, preferiu ser, como é que se diz, maltratado com o povo de Deus, e teve a esperança, e teve a vida eterna. Que nós possamos ser como Moisés, ser fiel, ser obediente e receber a vida eterna. Nesse momento vamos ficar em pé e vamos cantar o hino. Jesus, por nos conceder a graça e saber que a tua volta está mais perto do que quando no princípio cremos. Pai eterno, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela certeza da salvação, obrigado por nos conceder a graça, a esperança, e obrigado por saber que o Senhor é um Deus que ama os seus filhos. Pai Santo, nessa noite,
Queremos te pedir aqui uma bênção para essa jovem que está aqui, para a sua família, para cada família aqui representada, e que o Espírito Santo, ó Deus, habite nas nossas vidas e nós possamos ser obedientes como Moisés e fazer a vontade, assim como Moisés fez, não, ó Deus, medindo esforço, e hoje já está na eternidade, desfrutando das maravilhas. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, concede uma noite abençoada, livra-nos de todo mal e abençoe essa comunidade, esse bairro, e querido Jesus, volte logo. Ora, vem Senhor Jesus, nós te oramos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus fortaleça a nossa fé em Jesus. Amém. Moça, você está bem? Que Deus te abençoe nós todos.